Saudações calorosas em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, na noite desse dia, o pastor Levi Longaray, é um prazer muito grande poder falar com todos vocês mais uma vez. Queridos e amados irmãos, nada que a gente faz contra o Evangelho é bom, nenhuma militância contra os primórdios de uma igreja que cresceu debaixo da doutrina de Deus é bom. Nenhuma campanha de militância para destruir o que foi feito em algum ministério como base inicial é bom. O profeta Eliseu não desfez do ministério do profeta Elias, que era o leão dos profetas. O profeta Eliseu deu continuidade da sua maneira ao ministério de um profeta que tinha a sua maneira de trabalhar. E nenhum dos dois eram mundanos, mas cada um tinha uma forma de trabalhar. O Josué, quando assumiu como sucessor do grande cargo de Moisés, ele também jamais desfez com aquilo que Moisés tinha feito, ao contrário, ele guardou aquilo que está escrito no capítulo 1 de Josué. Ele continuou meditando na palavra e guardando aquilo que Moisés lhe ensinara. O que eu vejo na vida do jovem Davi Miranda Almeida Neto, não é isso. Eu quero pedir que Deus tenha misericórdia da vida da irmã Débora, do pastor Lorival. Eu não fico contente nem um pouquinho em vê-los desta forma, pois tenho um carinho muito grande pelo pastor Lorival de Almeida. Foi meu professor de teologia de missão transcultural, um homem que eu gostava muito dele e gosto até hoje. A Débora é uma pessoa muito querida, mas as atitudes tomadas por eles dentro do ministério da Igreja Deus é Amor não é bom não, irmãos. Não é bom. Porque são atitudes que são incoerentes, desfazem com os primórdios da igreja. Desfazem. Eles têm que temer isso, irmãos, porque em reuniões ministeriais o fundador da igreja dizia que não era para mexer, não era para bagunçar, não era para fazer essas coisas. Pelo amor de Deus, estão mexendo com coisa sagrada e ainda tem uma palavra de um líder presa. A Bíblia diz que algumas coisas que ligaram na terra eram ligadas no céu. Em reunião ministerial, em vida, ele falava que não era para ninguém mexer no que era de bom da igreja, no nome, na marca registrada da igreja, que era para manter os padrões de santidade, de oração, enfim, aquela coisa toda que a gente sempre viveu com ele. Ele tinha os seus defeitos? Tinha. Tinha muitas coisas que tinha que melhorar? Tinha, mas não tinha que mexer em coisa sagrada. Há um preço para quem toca nessas coisas. Eu não sou juiz e jamais quero aqui fazer como as bocas de fronha do YouTube, que profetizaram maldição para a cantora Débora, maldição para o pastor Lorival, que profetizaram a ruína deles. Jamais isso, irmãos. Isso não faz parte da vida de um cristão. Mas a gente tem que temer, irmãos, no sentido das coisas sagradas. A gente percebe que no ministério do Cisne Bernardino, nos Gideões, aconteceu a mesma coisa. Os netos, os filhos estão vivendo uma vida desgraçada, porque mexeram em coisas que são sagradas, negociaram as coisas de Deus, dom de Deus, fizeram proezas extraordinárias. A gente percebe que na De Braz, na Madureira, em São Paulo, acontece a mesma coisa. Tem gente mexendo com o sagrado e tem gente que está ficando completamente perturbado de espírito em pé dentro do ministério. Então, uma coisa que eu ensino para vocês aqui hoje é o seguinte, que eu tenho ensinado na igreja onde estou ministrando. Não mexa nas coisas de Deus, não toque no sagrado, não enfie as mãos no que não é para você. Se você não é sacerdote, não ofereça sacrifício. Não faça como Saul, que se enfiou no ministério de Samuel. Não toque no que não é para você tocar, não se meta onde você não é chamado. Cuide da sua vida, ande no Espírito e tome muito cuidado com coisas sagradas, porque Deus não tem o culpado por inocente. Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é respeito. E não mexa nas coisas que você não tem o direito de mexer. Hoje eu vejo um monte de meninos e meninas que não sabem nada, que não pagaram preço por nada, que não fizeram nada, que a igreja, se dependesse deles, não estaria até onde chegou. Chega e querem meter as mãos e desfazer com o trabalho que aquelas pessoas fizeram com o maior sacrifício no passado para que a igreja pudesse existir hoje. Nós devíamos ser mais gratos e reconhecer o trabalho dos apóstolos, porque a igreja não começou em nós. A igreja começou em Cristo, nos 12. A igreja veio por Policarpo de Esmirna, o discípulo de João, veio se estendendo, a história da igreja vem vindo, e vários guerreiros espirituais
trouxeram a igreja até o presente momento. Então não é obra nossa, é simplesmente uma partícula que nós temos em todo esse processo. Então vocês devem respeitar a obra de Deus. Então, toda igreja que a gente vai, sempre tem um grupo de pessoas, a igreja tem 30, 40 anos de fundação, 50, 100, já tem um número de pessoas ali tentando destruir a forma que a igreja atuou, que a igreja cresceu, algo que deu certo. Se cresceu porque deu certo. Quem é essas pessoas para dizer que a forma que essas igrejas cresceram foi errada? Tinha coisas que precisavam mudar. O que se muda? Doutrinas humanas. O que se permanece? Doutrina de Deus. O que se expulsa? Doutrina do diabo. Que são as 3 doutrinas. Vocês têm que entender essas coisas. Agora, vocês querer destruir com a obra, e é o que eu vejo isso na pessoa do rapaz, junto com a família, militando, tendo uma militância fortíssima, para tentar destruir o que já tinha. Vamos ouvir a fala dele e eu vou analisar e reagir. E aí agora, qual vai ficar? Ó, essa fala não pertencia, mas que o vídeo demora para entrar aqui no zap, no celular. Essa questão de Jezabel é uma das maiores distorções bíblicas que a gente vê no meio evangélico, especialmente no pentecostal. Muita gente acredita. Essa questão de Jezabel é uma das maiores distorções bíblicas que a gente vê no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, se posicionando do lado dos tradicionais, condenando os pentecostais. É óbvio que existe um grande movimento pentecostal dentro da igreja pentecostal que não tem nada a ver com pentecostalismo. É uma farsa. O verdadeiro Pentecoste está na palavra de Deus, na manifestação dos dons, não em movimentos de estereótipo corporal. Mas ele já está mandando laço aqui nos pentecostais. Vamos ver o que ele fala. Eu vou repetir várias vezes para nós entender. A Jezabel, os pecados que ela cometeu, coisas que a Bíblia nem sequer fala, como cabelo. Eles atribuem a Jezabel a maioria dos pecados que a Bíblia nem fala, como cabelo. Você nota que o rapaz não gosta de uso e costume. Ele viveu uma vida secular lá nos Estados Unidos, ele foi jogador de futebol, ele viveu uma vida... Ele veio para a igreja Deus é Amor para trazer outra igreja para dentro da Deus é Amor, para militar contra o uso e costume e princípios doutrinários, que são... Eu já ouvi doutores em Bíblia falando e pregando, e eu aprendi com doutores que o uso e costume faz parte das doutrinas do corpo. E vem um monte de gente que no rodapé do meu vídeo que não sabe nada de evangelho, são mundanos, gostam de militar em cima desse mundanismo atual que nós estamos vivendo, e condenam os usos e costumes e o modo de viventes são praticados na vida de uma pessoa que faz a diferença assim como cristão. Senão nós nos tornamos igual ao mundo. E a única diferença que nós vamos ter, às vezes, do mundo, nem interna teremos, porque às vezes nos tornamos idólatras. Porque se fosse para nós sermos igual os católicos, não precisava aceitar Jesus. Era só nós quebrar uma imagem de escultura, e aí ainda tem crente que é pior que ele, que não quebra a imagem de escultura e idolatra homens e mulheres dentro do evangelho. Então não é assim, não é dessa forma só o homem interior. Você tem que transformar o homem exterior também. Só que o homem exterior somente não resolve nada. O homem exterior é o resultado daquilo que vem falando no canal há 10 anos, do homem interior. Vocês estão entendendo? E ele tem prazer em combater. Sobrancelha, unha, coisas... Cabelo, sobrancelha, unha, coisas de aparência. Falam sobre vaidade. A Bíblia não fala absolutamente nada. Que os pregadores relacionam isso sobre vaidade. A Bíblia não fala nada, pois vão provar que fala. Eu estou comentando e depois vou colocar o vídeo na íntegra. Sobre isso, quanto a Jezabel, o pecado dela era especificamente a idolatria e não é nada disso. O pecado de Jezabel, a Bíblia fala que era principalmente a idolatria. Vamos vendo. Moralidade sexual, até mesmo idolatria e a imoralidade sexual. Não, ela era uma sacerdotisa secular. Ela era uma mulher que tinha os princípios de um sacerdócio maligno. Ela era uma mulher que em termos da idolatria, da prostituição, do culto, ela era perita. Foi ela que infiltrou isso em Acabe, porque Acabe foi buscar a Jezabel, a rainha dos Sidônios. Entendeu? Então o Acabe trouxe a Jezabel para a sua recâmara, para o seu palácio, e a Jezabel começou, através de Acabe, dominar os profetas. Então, uma das qualificações da Jezabel é dominadora. Ela é uma mulher que tinha domínio. E ela prostituía o culto, e ela também agia na área da sensualidade. Toda a área de perversidade, do sexo, da imoralidade, da sensualidade, de prostituir o culto, com o sagrado com o profano,
levar os profetas a ter orgias, todas as coisas que vocês imaginar na cabeça de vocês fazia parte dessa doutrina de Jezabel. Só que ele está dizendo que é só no âmbito do domínio e da idolatria. Sacrifício de crianças a um deus pagão, que era o deus Baal, especificamente. Tudo isso que vocês estão imaginando aqui que eu falei. Prostituição do culto, sacrifício de criança, adoradora de Baal, perseguidora de Elias, dominadora sobre Acabe, pediu a morte e a vinha do Nabote, tudo isso aí. Uma mulher insaciável. Agora, vê se toda mulher que tem esses... Não quero ofender irmãs aqui, mas toda mulher que tem essa escala que ele está descrevendo aqui, que eu estou descrevendo agora junto com você reagindo no vídeo dele, se essa mulher, ele diz que não, isso não está atrelado à vaidade. É óbvio que sim. É óbvio que sim. Vou esperar terminar e vou comentar com vocês. Patrocinava os profetas de Baal e defendia eles e ao mesmo tempo perseguia Elias, que foi um gigante. Patrocinava os profetas de Baal e perseguia o Elias, como eu acabei de falar para vocês, que era o leão dos profetas. Tá, tudo bem. Da fé que orou e Deus derramou fogo do céu num momento ali em que o próprio Elias eliminou 450 profetas de Baal. Então o que a Bíblia fala sobre Jezabel é a idolatria, a imoralidade sexual, o sacrifício de crianças. Não tem absolutamente mais nada. O que a Bíblia fala sobre Jezabel é idolatria, imoralidade sexual e sacrifício de criança. Não tem mais nada. Quando um pregador compara Jezabel com uma mulher, ele está ofendendo hoje porque é uma palavra muito pesada. E a gente sente na carne quando alguém fala Jezabel, porque Jezabel, estruturalmente falando, é uma coisa terrível. Mas a Jezabel, quando o pastor fala, ele está falando no sentido da idolatria, isso está dentro da igreja, domínio, está dentro que tem mulheres dominadoras de ministério, de marido, só não fazem, claro, rituais de sacrifício, oferecendo crianças aos deuses Baal e essas coisas, que hoje em dia é difícil. Mas ele atribuiu só essas três coisas a Jezabel. Né? Mas nós vamos perceber o seguinte, a parte inicial do vídeo dele, Que a Bíblia fala sobre Jezabel, só que muitas vezes a gente vê no nosso ele escapa. Inventando lendas e mitos daquilo que a Bíblia não fala. Eu acho que esse é o grande perigo da gente criar, entre aspas, doutrinas que não existem, né? Então, eu sempre recomendo as pessoas irem na Bíblia e ver o que ela fala. Numa época do Google, a gente não tem mais desculpa para ficar na falta de conhecimento. Na época do Google, a gente não tem mais desculpa para ficar na falta de conhecimento. Então, tem gente que está sendo pastoreado pelo Google. São rebeldes aos pastores. Um rapaz como esse é um perigo para a Igreja de Deus e Amor, porque ele vai, com a sabedoria dele, disseminar tudo isso que tem na mente dele para dentro da igreja, e a maioria das pessoas que estavam lá nunca gostaram de Davi Miranda, um número de 50%, mas totalmente, não vou afirmar assim percentual, mas porque eu não sou dono de números nada, mas eu estou citando por cima. Não gostavam na época, resistiu. Eu pastoreei, presbítero, fui missionário de amor no exterior. Eu sei muito bem, fui fiscal, diretoria, evangelista de mundial, tudo isso. Então eu sei que tem gente que estava lá, mas não gostava de lá. E a maioria das pessoas estavam loucos que mudassem, esperando o momento. Então para eles é um prato cheio. Cadê vocês que gostavam de perseguir o obreiro lá por causa de coisinhas pequenas, tão caladinhos, estão concordando com a doutrina dele? Porque vocês são rebeldes. Vocês são tudo, vivem uma vida de trairagem. Vocês estão entendendo? Porque se vocês fossem verdadeiros, agora vocês estavam se posicionando contra isso aí. Sabe por que vocês não se posicionam contra isso aí e não saem? Porque vocês estavam esperando esse momento de tornar a igreja mundana, liberal e aberta para vocês poderem fazer o que vocês sempre gostariam de fazer. Então vocês estavam lá entregando obreiros fiéis naquela época, perseguindo homens e mulheres de Deus, escondido atrás dos bastidores de uma máscara de santidade que vocês nunca viviam. Então o problema da Igreja dos Amor, da Assembleia, de qualquer igreja, não é alguém viver ou não doutrina, uso e costume. É gente que vive doutrinas de uso e costume, que são as doutrinas do corpo, não por convicção recebida de Deus, como dizia o pastor finado Luiz Antônio Rodrigues da Luz, que foi meu pastor aqui por longos 15 anos. Você entende? Eles não vivem por convicção, eles vivem porque alguém está vivendo, eles vivem para se aparecer, eles vivem por uma conveniência de um salário, porque naquela igreja estão seguindo tal doutrina, então ele não pode quebrar com aquilo porque ele está ali assalariado. Eles vivem por uma santidade forjada, ou eles vivem para fazer parte do grupo ou para se aparecer. Eles não vivem
esses usos e costumes que são partes do modo viventes, das doutrinas do corpo que Paulo pregou, eles não vivem isso, porque Paulo falou de espírito, alma e corpo. Paulo não falou que o corpo para Deus não tinha valor, que podia fazer o que quisesse com o corpo. Porque tem gente que diz que Jesus só quer o coração. Se Jesus quisesse só o coração, então o corpo podia jogar fora. Não, Jesus quer o coração, que é a sede de entendimento da sabedoria da alma, e Jesus que vai triunfar do homem interior para fora, mas Jesus quer interesse no corpo, sim, nas atitudes, a forma de você expor, apresentar seu corpo. Deus é contra o exibicionismo que a Jezabel tinha. Então eu vou falar, será que a Jezabel era só essas 3 coisas que ele falou? Não. E quando ela se posicionava na sua recâmara, Jezabel se retorcia, Jezabel era sensual, Jezabel se portava com sensualidade, caminhava com sensualidade, falava com sensualidade. Não preciso nem ver para saber que colocaria os dedos na sua boca, tinha as suas unhas compridas. A gente tem certeza pela Bíblia, não precisa nem ser inteligente, que Jezabel pintou-se para receber e recepcionar Jeú, entendeu? A Bíblia é clara, não tem como ele tirar isso da Bíblia. Então a Jezabel, sim, era uma mulher que tinha, não era só essas 3 qualificações que ele colocou: dominadora, que oferecia criança em sacrifício a Baal, e tinha essa prostituição do culto, não, e perseguidora de Elias. Jezabel, ela tinha um lado vaidoso. Jezabel era uma mulher vaidosa, uma mulher ataviada de uma forma antibíblica, inclinada para o mal. Você entende? E quando a Bíblia fala que ela quis atrair Jeú, cobrindo os olhos, pintando seus olhos, entesando a forma de olhar e mudando o seu corpo, a Bíblia está dizendo sim que Jezabel é uma mulher mundana, uma mulher que tinha usos e costumes que não eram bíblicos, você está entendendo? E era uma mulher vaidosa. Não tem que você tirar, você tem que se esconder para falar isso, porque isso aí ficou muito assim... Ficou muito leviano da tua parte querer afirmar que a Jezabel, que o pregador não pode citar pinturas de unha, cortes de cabelos, pinturas de cabelo, sobrancelhas mudadas e adaptadas, enfim, roupas sensuais ligadas, decotes extravagantes, essas coisas do corpo, vestidos ligados às silhuetas das mulheres, as calças compridas, os lugares onde uma pessoa se apresenta, as praias, o biquíni, o maiô, essas coisas aí, você não atrelar isso a Jezabel. Isso é uma prática de Jezabel, porque Jezabel é uma mulher que sensualizava, uma mulher que exercia o exibicionismo. Então, a gente sabe que tem pregador que não tem nada de Bíblia, que chega chamando as irmãs na igreja de Jezabel porque é um boca frouxa. Agora, quando a Bíblia se retrata sobre Jezabel, ela está englobando todo esse quadro, esse conjunto de coisas, sim. E eu sinto muito que você não tem uma visão bíblica como o próprio Adair Gomes, que em mensagem dele, desde os tempos remotos dentro da IPDA, e depois que ele se formou em teologia e tudo, ele continuou citando as práticas de Jezabel. Agora, se você nunca conseguiu entender biblicamente, e dentro de um ministério que nem o teu, que teve homens e mulheres de oração, você não consegue entender e discernir quais são as práticas de Jezabel, eu sinto muito. Uma mulher quando vem se exibindo, se mostrando, se despertando interesses sobrepujantes em algumas pessoas, ou se portando, ou usando de aparatos, de artifícios, de trejeitos, de joias, de roupas, de coisas, de uma forma exuberante, é claro que ela está com a prática de Jezabel, é óbvio. Eu não preciso nem ser inteligente para saber que Jezabel era uma mulher cheia de braceletes, de joias, de pinturas, não preciso nem ser inteligente, é só imaginar com a cabeça de pregador, e não é com a cabeça leviana, ou com a cabeça de quem quer ter uma imaginação para sair pregando, não, mas é só você ir para os primórdios e você buscar na Bíblia e na exegese que você vai ver que a Jezabel era uma mulher vaidosa, que os problemas dela não eram só esses 3 citados por você. Eu sinto muito, eu fico muito triste que alguém como você, que nasceu e viveu aos pés de homens espiritual, como o Angelino de Carvalho, o Ismael Angelino de Carvalho, meu Deus do céu, aqueles homens lá, o José Lino, Ribeiro de Farias, o Davi Miranda, aqueles homens do passado da IPDA que fizeram história, o Dair Gomes, você que viveu ao lado desses grandes mestres da Bíblia, que você passe tão depressa assim para um outro evangelho e você está com raiva daquilo, você quer apagar aquilo. Eu entendo, eu acredito que vocês
viram muita gente mentirosa, fingida dentro da IPDA, que viviam aquilo, mas que era um coração cheio de maldade, vivia aquilo que nem eu falei, não por convicção bíblica, mas por um mero meio de negócio para se manter no poder na igreja. Vocês anojaram, ficaram com raiva de doutrina, de uso e costume, vocês ficaram com raiva. Eu entendo vocês, e vocês querem tirar isso como se essa raiva de vocês e aquele número de pessoas falsas que tem dentro de qualquer outro ministério, que fica só arrotando uso e costume por dentro é podre, vocês ficaram com raiva da doutrina em si do corpo. E aí vocês querem banir para fazer uma igreja nova, moderna, mais aberta, de gente, só gente sábia, não tenha mais aquela gente de chinelinho nos pés, aquelas coisas lá, que no meio da camada da sociedade mais simples sempre tem pessoas mais difíceis de lidar. E aí vocês estão com raiva disso. Eu entendo. Mas não muda nada do conteúdo, não muda nada daquilo que Deus quer para nós. Tá certo, meus irmãos? Então fica em Cristo e só nele, somente nele nós não seremos enganados ou confundidos. E falou com vocês o pastor Levi Longaray. Vocês, se não ouviram direito a voz dele, vocês ouçam no vídeo dele próprio, assista aqui o meu vídeo, comente, compartilhe, divulgue, mas vem no espírito para comentar. Não vem levianamente, que o canal Bíblia em Foco não é como esses demais aí. A pessoa que não chega aqui comentando pelo espírito, as próprias pessoas do canal aí já... Entende, irmãos? Então fique em Cristo. Deus sempre vai querer de nós um diferencial, no homem interno e no homem externo. Tá certo? Quando eu falo homem, estou falando de mulher. Deus sempre vai querer de nós que nós sejamos diferentes, nos portamos diferente e vivamos diferente e venhamos glorificar o nome dele nas nossas atitudes, seja ela internas ou do corpo, tá certo? Os nossos corpos, para vocês que querem de todas as formas mudar a realidade, os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Os nossos corpos, eles glorificam a Deus nas atitudes que nós tomamos e da forma que nós nos apresentamos. É por isso que em Romanos 12 nós temos que nos apresentar diante de Deus no momento do nosso culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, usando de raciocínio até para nós cultuar. Fica nele, que só nele nós não seremos enganados ou confundidos.